Queridos irmãos e irmãs, precisamos aprender que não existe momento inapropriado para orar. Não existe nenhum momento em nossa vida em que possamos dispensar a comunhão com Deus. Oremos. Senhor Deus eterno, ajuda-nos a perceber no nosso viver diário a presença de Jesus e que possamos compreender com exatidão a nossa dependência de Ti e que sem o Teu auxílio e presença conosco nada podemos fazer por nós mesmos. Que saibamos santificar o Teu nome em nossas vidas enquanto aguardamos a Tua volta. Que Deus nos abençoe. Amém. De acordo com o texto que vamos ler, de 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, que nos diz: orai sem cessar. E com a ajuda de vários outros textos abordaremos o tema satisfação em conversar com Deus. Continuemos orando. A oração deve ser uma prática muito natural na vida do crente, da mesma maneira como respirar. O crente que ama a Deus quer cada vez mais deliciar-se da sua presença. Nunca estará satisfeito com o tempo que lhe dedica, pois sempre o buscará cada vez mais na prática da oração. Contudo, falar com Deus deve ser muito mais do que proferir frases bem conjugadas e formuladas. Deve haver no crente uma satisfação em conversar com Deus. Quando queremos conversar com o nosso Pai humano, não precisamos pedir uma audiência ou agendar a hora. Um pai sempre estará disposto ou disponível a ouvir um filho. Não é diferente com Deus. Ele está sempre atento e pronto para nos ouvir. O problema é que grande parte dos filhos de Deus nem sempre estão dispostos e animados para falar com Ele. Não há encantamentos ou fórmulas mágicas para desenvolver uma vontade especial para orar, basta apenas começar. O profeta Oséias diz: ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Oséias capítulo 4, versículo 1. O Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, por falta de verdade, de amor e de conhecimento de Deus. Quem não ora, não tem um conhecimento muito bom de Deus, vai ter um conhecimento limitado de Deus, que o leva à ignorância e, consequentemente, ao pecado. Ouçamos o que diz o profeta Jeremias no seu livro capítulo 4, versículo 22. Deveras, o meu povo está louco, já não me conhece, são filhos nécios e não inteligentes, são sábios para o mal e não sabem fazer o bem. Não nos falta vontade para conversar com as pessoas a quem amamos ou a quem respeitamos, ou ainda com as que temos interesses pessoais. Se nos falta vontade de falar com Deus, sem sombra de dúvida, temos um grande problema. Se o nosso coração foi regenerado pelo Espírito de Deus e pela palavra da verdade, fomos convertidos para uma nova vida e somos edificados diariamente pela habitação poderosa de Deus em nós, então, não ter vontade de conversar com Deus através da oração é injustificável e pecaminoso. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas.
É o que Paulo diz quando escreve aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Para orarmos sem cessar, conforme nos diz 1 Tessalonicenses 5,17, nós precisaremos entender as condições ideais para orarmos. Qual deve ser a nossa postura na oração? Em primeiro lugar, queria dizer que nós devemos nos sentir extremamente necessitados, desprovidos de valor, de força, de importância, sermos humildes. Para ser uma pessoa de oração, eu preciso entender isso. Preciso ser impotente, desesperado de si mesmo, pois oração verdadeira é a expressão da mais profunda dependência do Senhor. Todos os que ainda não aprenderam a orar até chegar ao Senhor, a orar de todo o coração, são pessoas cuja força própria impede e bloqueia o poder divino. No Salmo 102, versículo 23, está escrito: Ele me abateu a força no caminho. Sentimentos de poder afugentam o espírito de oração. Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9, diz: o poder se aperfeiçoa na fraqueza. São Paulo entendeu a suficiência da graça de Deus, independentemente da força humana. A minha graça te basta, foi o que ele ouviu de Deus. São Paulo sabia se sentir extremamente necessitado, desprovido de valor, de força, de importância e cheio de humildade. O salmista Davi também nos diz no Salmo 27, versículo 1, o Senhor é a fortaleza da minha vida. Davi também tinha passado por essa experiência de fraqueza, de falta de força, da necessidade de Deus, e com toda humildade. Os irmãos em Cristo que estão enfermos, que estão incapacitados para o trabalho, ou mesmo os idosos, justamente essas pessoas podem se tornar abençoadas, pessoas que oram, que clamam e intercedem pela sua necessidade. Somente necessitados podem orar como convém. Precisamos entender isso. Qual deve ser a nossa postura na oração? Em segundo lugar, nós devemos ser pessoas desamparadas do poderio humano. O Salmo 102, versículo 17, nos diz: atendeu a oração do desamparado e não lhe desdenhou as preces. Se você foi amargamente decepcionado por irmãos e irmãs, por amigos, por parentes, pelos que você mais ama e são seus mais queridos na terra, se você se sente solitário e desamparado, entenda que o Senhor está te educando e permitiu isso para que você possa ser uma pessoa de oração. Quando Deus retira de sua vida todo o apoio, todas as escolas humanas, é para que você se apoie unicamente nele e dependa somente dele. Ouça o que diz o profeta Jeremias no capítulo 17, versículo 5 e versículo 7 do seu livro. Ele afirma: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Muitas pessoas confundem o que está dito nesse texto e querem aplicá-la à falta de confiança que nós devemos ter nas demais pessoas que nos odeiam, amigos e parentes, mas o texto não está dizendo isso. O texto nos fala claramente acerca da confiança no nosso poderio, na nossa capacidade, e é justamente isso que nós queremos afirmar nesse instante. Precisamos ser humildes e entendermos que somos desamparados, e quando temos essa consciência, nós vamos aprender, conforme Paulo escreve aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes,
É preciso se frustrar com carne e sangue para que o espírito de oração encontre espaço em nossas vidas, possibilitando então que possamos orar com muito amor e ternura por todos aqueles que nos decepcionaram. Uma terceira coisa que aprendemos, como deve ser a nossa postura em oração, é que devemos ser justos. A esse respeito, a Escritura também tem algo a declarar. Provérbios capítulo 15, versículo 29 diz: O Senhor está longe dos perversos, mas atende à oração dos justos. São Tiago também nos ensina: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Sim, quando tivermos a consciência de que nossa pobreza e fraqueza em nós mesmos, mas ao mesmo tempo de nossa perfeição, justiça e pureza em Cristo, poderemos comparecer diante do santo semblante do Senhor em oração. Mas isso só é possível através do sangue de Jesus, conforme nos fala Paulo quando escreveu aos Romanos capítulo 3, versículo 24 e 25. Somos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Somente pelo sangue de Jesus alcançamos a justiça que vale diante de Deus e, consequentemente, podemos comparecer ante o seu trono de glória. Hebreus 10:19 nos diz: tendo, pois, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, não podemos esquecer que somente poderemos orar ou termos satisfação em conversar com Deus quando tivermos consciência de que fomos lavados pelo sangue de Cristo e, consequentemente, declarados justos. Jamais chegue refletidamente à santa presença do Senhor sem consciência da justiça imputada por Deus mediante Cristo. Uma segunda lição que queremos falar acerca desse tema, nesse instante, é as maneiras pelas quais Deus nos ensina a nos aproximarmos dele em diferentes contextos. E nesse sentido quero falar acerca da oração de louvor e adoração. Orar a Deus em louvor e admiração pelo seu ser requer que conheçamos cada vez mais e que nos deleitemos em usar o tempo disponível em contemplação e culto. Isaías capítulo 50, versículo 4b nos diz: Ele me desperta todas as manhãs. Desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. E na parte A do versículo 4 é dito isso, nós entendemos para quê? O Senhor Deus me deu língua de eruditos para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Primeiro o Senhor nos desperta para com os nossos ouvidos entendermos como os eruditos, com o objetivo de, após entendermos, de aprendermos de Deus, também transmitirmos a boa palavra ao cansado. Somente teremos vitórias no dia a dia se antes de começarmos nossos afazeres tivermos um encontro com o vencedor. O que você é em sua hora silenciosa pela manhã é o que você será durante o dia. Talvez tenhamos que reaprender o valor da contemplação, da meditação em Deus. O salmista nos ensina no versículo 1 do Salmo 8: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Você já parou para olhar para o céu?
numa noite sem muita iluminação, num local não muito iluminado, e ver a maravilha que o Senhor estendeu, ou que o Senhor expôs nos céus com majestade. Essa admiração e adoração, confessamos a nossa ignorância e insignificância perante a majestade divina, conforme os versículos 3 e 4 do mesmo Salmo 8, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres. Quando temos essa contemplação, nós percebemos a nossa insignificância, mas ao mesmo tempo também devemos entender que apesar de toda essa insignificância, Deus se importa conosco. Um outro aspecto que gostaríamos de ressaltar é a oração de gratidão. Precisamos reconhecer a bondade de Deus em real e profundo sentimento de gratidão. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. Os Salmos 106, 107, 118 e 136, no primeiro versículo de cada um deles, trazem essa expressão. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. Deus espera que tenhamos essa atitude, esse reconhecimento de gratidão por sua bondade para conosco. Confira em casa o início desse Salmo 106, 107, 118 e 136 e percebam como devemos ser gratos pela bondade de Deus para conosco. O reconhecimento das bênçãos de Deus é expressivo no Salmo 65 ao Salmo 67, porque Ele perdoa pecados. Confira no Salmo 65, versículo 3. Também pelo seu cuidado dispensado ao planeta para alimentar a vida. No Salmo 65, mesmo Salmo 65, versículo 9 a 13, nós percebemos isso. Pelas provações que nos permite passar com a finalidade de fortalecer-nos. O Salmo 66, versículo 10 a versículo 12, contém a expressão: Tu nos deixaste cair na armadilha, porém no final nos trouxeste a um lugar espaçoso. Deus às vezes nos permite cairmos em armadilhas, mas com o objetivo único de nos educar, com o objetivo único de que nós possamos reconhecer a sua bondade em gratidão. O reconhecimento desse cuidado que o Senhor tem para conosco deve nos conduzir à gratidão e à anunciação da sua graça a todos os povos. O Salmo 67 nos estimula a essa ação. Precisamos interiorizar 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Orar sem cessar engloba dois tipos de oração: a oração direta e a oração indireta. Oração direta é quando oramos a portas fechadas, só nós e o Senhor. E oração indireta é aquela que nos une ao Senhor continuamente durante o nosso trabalho, onde quer que estejamos. Nesta época em que o nosso mundo se torna cada vez mais anticristão, somente permanecerão fiéis ao Senhor aqueles que realmente forem pessoas de oração e vivam em ininterrupta comunhão com o Senhor. Por isso, nesse instante, você é desafiado a orar sem cessar, em todo o tempo, indiretamente na presença do Senhor, mas também diretamente no seu quarto, fechado a tua porta. Eu quero concluir, irmãos, dizendo: Deus não nos deixou sem amparo ou diretriz. Pela sua palavra sabemos como e quando podemos nos dirigir a Ele. Ele deve ser o nosso alvo tanto para louvar como para nos lamentar. Nele depositamos nossa confiança. Avalie a maneira como e quando você tem se aproximado de Deus por meio da oração. Sua prática de oração está em harmonia com o ensino da Escritura. Fale mais com Deus. Não desista de buscar a Deus todos os dias. Continuemos orando e com muita satisfação em conversar com Deus.
Orai sem cessar. Oremos. Deus eterno, muito obrigado por tua palavra em nossas vidas. Que nesse instante possamos ser estimulados a te buscar com fidelidade e com inteireza, sabendo, ó Deus, das nossas limitações. E graças a Deus que somos assim. Obrigado porque o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza e que nós, conscientes disso, ó Deus, possamos te buscar humildemente, em contemplação, em adoração, reconhecendo em ti a tua majestade e o teu poder, mas também, ó Deus, o teu interesse em cada um dos teus filhos. Dá que nesse instante teus filhos possam, ó Deus, estar curvados diante de ti, reconhecendo o teu amor, a tua bondade para conosco. Em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe.